Olá! Já parou para pensar que bom seria ter um manual prático para lidar com os maiores dilemas da vida? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no livro de Provérbios e descobrir como aqueles conselhos de milhares de anos atrás são, na verdade, um guia surpreendentemente atual para a nossa vida. Então, fica essa pergunta no ar. O que será que um livro com 3.000 anos de idade tem para nos ensinar sobre tomar decisões melhores hoje em dia? Olha, quem estiver com essa mesma curiosidade, quem quiser embarcar nessa jornada com a gente, já sabe, né? Deixa aquele like e segue o canal para não perder as nossas próximas análises. Bom, para a gente começar a entender esse guia, o primeiro passo é conhecer os guias, as pessoas por trás dos conselhos. Afinal, quem eram esses sábios e de onde eles tiraram todo esse conhecimento? E aqui já vem a primeira surpresa. Quem acha que foi uma pessoa só que escreveu? Tá bem enganado. O livro de Provérbios é, na verdade, como uma grande biblioteca de sabedoria que foi sendo compilada ao longo de séculos. A gente tem ali desde o famosíssimo rei Salomão até figuras menos conhecidas, como um tal de Agur e o rei Lemuel. Foi um verdadeiro trabalho de equipe. E o mais fascinante é que esses sábios não eram filósofos de poltrona, sabe? Isolados, pensando na vida, nada disso. Eles estavam no centro do poder, no meio da ação. Eles formavam uma das 4 classes de liderança de Israel. E a missão deles era bem prática: treinar a próxima geração de líderes. Ou seja, a sabedoria que está em Provérbios nasceu no dia a dia. Ok, então a gente já conheceu os guias. Agora, vamos abrir o mapa. Porque para decifrar as mensagens desse livro, é fundamental entender como e quando ele foi escrito. Pois é, esse livro não nasceu da noite para o dia, foi um projeto de séculos. A coisa toda começou lá pelo século X a.C., com os primeiros escritos ligados a Salomão. Aí, uns 200 anos depois, os escribas do rei Ezequias juntaram mais material. E a versão final, essa que a gente lê hoje, só foi concluída lá pelo século VI a.C. Pensa bem, é o resultado de pelo menos 300 anos de reflexão. E como esse mapa se organiza? A estrutura é até bem direta. Começa com um prólogo que explica o propósito de tudo, depois vem os grandes discursos sobre o que é a sabedoria, em seguida, o recheio do livro, centenas de provérbios curtinhos e práticos para o dia a dia. E para fechar, tem as palavras de Agur e Lemuel. Certo. Toda grande jornada precisa de uma bússola, né? Um norte para não se perder. Em Provérbios, essa bússola tem um nome bem específico: o temor do Senhor. Mas calma aí, o que isso quer dizer na prática? E aqui está o pulo do gato. Não se trata de ter medo de Deus, como a palavra temor pode sugerir hoje em dia. A ideia é outra. Pense mais num profundo respeito, numa admiração que coloca tudo em perspectiva e que acaba alinhando nossas ações e pensamentos. É exatamente por isso que o livro bate tanto na tecla de que essa atitude de reverência é o princípio da sabedoria. Ou seja, não é só uma boa ideia, é o ponto de partida, a base sobre a qual todo conhecimento verdadeiro é construído. Então, com essa bússola na mão, o livro de Provérbios nos coloca diante de uma grande encruzilhada. Uma escolha que, segundo a obra, todo mundo enfrenta, não uma vez na vida, mas todos os dias. De um lado, o caminho da sabedoria, que promete vida, segurança e bem-estar. Do outro, o caminho da insensatez, da tolice, que leva à ruína e à desgraça. O livro não faz rodeios, ele é bem direto ao ponto sobre as consequências de cada escolha. Não tem meio termo. Isso nos leva a uma das ideias centrais do livro. O nosso caráter é o nosso destino. A lógica é simples. As decisões que a gente toma, moldadas por quem somos, criam uma trajetória que naturalmente nos leva a consequências boas ou ruins. Mas um ponto de atenção aqui. Isso não é uma fórmula mágica, tá? O próprio livro reconhece que a vida é complicada. Esses são princípios gerais, não promessas absolutas. A gente sabe que nem sempre a pessoa boa se dá bem e a pessoa má se dá mal, né? A sabedoria está em entender a tendência, não em esperar uma garantia. Ok, então, se não se trata de garantir sucesso e riqueza, qual é o verdadeiro tesouro que a sabedoria oferece? Qual é o prêmio no final dessa jornada? E a resposta é surpreendente. A maior recompensa não é externa, mas interna. São as qualidades que a gente desenvolve: a discrição, a prudência, o bom senso, a justiça, a integridade. No fundo, o grande prêmio é a pessoa em quem nos tornamos. E no fim das contas, é justamente esse caráter sólido que se torna a nossa maior defesa.
Uma pessoa íntegra não apenas se protege da injustiça, mas também ajuda a construir uma comunidade mais justa ao seu redor. Um bom caráter tem o poder de criar um mundo melhor. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Num mundo que valoriza a velocidade, que quer respostas para ontem, qual é o valor de uma sabedoria que se constrói aos poucos, decisão por decisão? Talvez a resposta seja que esse é o único tesouro que realmente dura para sempre.